O Reiner é um dos personagens que mais divide a opinião dos fãs de Shingeki no Kyojin. Enquanto alguns acham ele um traidor que merece pagar pelos seus pecados, outros acham que a sua complexidade e personalidade problemática fazem dele um dos personagens mais interessantes do anime. Nesse vídeo, a gente vai entender os acontecimentos que transformaram o Reiner no que ele é hoje, um personagem problemático e bastante imprevisível. Fala galera, eu sou o Luiz Mário e nesse vídeo eu vou dissecar a vida e a mente do Reiner, inclusive os fatos que levaram ele a se tornar um guerreiro de Marley, um membro do esquadrão de reconhecimento e um dos personagens mais problemáticos que já vimos em Attack on Titan. O conteúdo sobre Attack on Titan aqui do canal não para de crescer e inclusive eu tenho anotado todas as sugestões que vocês deixam aqui nos comentários, já estou trabalhando em cada uma delas. Então se tu quiser ter acesso a mais conteúdo como esse, já deixa agora mesmo aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E se tu é novo aqui no canal e quer ver mais conteúdo sobre Attack on Titan, eu coloquei aqui na descrição uma playlist com todos os vídeos que eu já lancei até agora sobre o anime. Assim como a maioria das análises que eu faço por aqui, esse vídeo tem spoilers do mangá, então se tu é muito sensível a spoilers, já tá dado o recado. O Reiner nasceu na zona de internamento de Libério, que é uma espécie de campo de concentração criado pelo exército marliano com o objetivo de manter aprisionada toda a população eldiana que vive no continente. Isso permite que os marlianos tenham total controle sobre o povo de Eldia, e apesar da zona de internamento de Libério não ser exatamente um campo de extermínio, a vida dos eldianos do continente é extremamente difícil. O Reiner é fruto do relacionamento entre uma mãe eldiana e um pai marliano. E como a gente já pode imaginar, o relacionamento entre eldianos e marlianos é proibido. Assim, quando Reiner nasceu, o seu pai abandonou ele e a sua mãe, se recusando a reconhecer a paternidade da criança. A rejeição do pai veio a ter um impacto enorme na vida do jovem Reiner. Tudo que ele fazia ou sonhava em fazer era com o objetivo de chamar a atenção do seu pai para, quem sabe assim, ter um pouco de amor paterno. Então ele e a sua mãe chegam à conclusão que a melhor maneira de conseguir isso seria entrando no programa de treinamento de guerreiros de Marley. Aqueles que são bem-sucedidos no programa de treinamento de guerreiros ganham status de marlianos honorários. Então Reiner e a sua mãe acreditam que assim que eles se tornarem cidadãos marlianos honorários, o pai de Reiner vai voltar e eles vão poder viver juntos como família. É de partir o coração. Imagina o dilema que se passava na cabeça do pequeno Reiner. Ele não só nasceu como eldiano no lugar em que os eldianos são confinados e oprimidos constantemente, mas, além de tudo isso, ele é rejeitado e abandonado pelo próprio pai. Todas essas experiências negativas causaram um trauma profundo no Reiner e toda a vida dele acaba girando em torno de achar uma maneira para encontrar a aprovação do seu pai e das autoridades de Marley. Como resultado, o Reiner se torna totalmente obcecado pela ideia de se tornar um guerreiro marliano, assim como pelo ódio em relação aos seus compatriotas eldianos de Parades, os chamados demônios da ilha. Reiner se apegou fortemente à ideia de que os eldianos de Parades são monstros demoníacos e que ele deve destruir todos eles. Se ele conseguir atingir esse objetivo, então todos os seus sonhos vão se realizar. Ele vai poder provar que os eldianos do continente são melhores que os demônios da ilha. E finalmente vai ganhar o amor e a aprovação de seu pai e dos outros marlianos. Reiner estava determinado a se tornar um guerreiro e herdar os poderes de um dos titãs originais. Mas apesar de toda a sua determinação, ele definitivamente não era um dos candidatos favoritos para portar um dos 9 titãs. Talvez a gente, no lugar do Reiner, via isso de forma positiva, já que todos os que herdam os poderes dos titãs originais estão destinados a morrer em 13 anos. Mas depois de todos os traumas que ele já passou, o Reiner não se importava nem um pouco com isso. Eventualmente, Reiner consegue atingir o seu objetivo e herda os poderes do Titã blindado. Mas não porque ele era o candidato mais qualificado para isso, e sim porque o Marcel Galliard, que era o portador do Titã Mandíbula, convenceu o exército marliano para que o Reiner viesse a ser o sucessor do Titã blindado, ao invés do seu irmão Porco Galliard. Marcel queria poupar o seu irmão do destino cruel que está reservado àqueles que se tornam portadores dos titãs, e já que o Reiner estava tão obcecado com a ideia de se tornar um guerreiro, o Marcel deu uma forcinha para que isso acontecesse. Quando o Reiner tinha só 12 anos de idade, ele recebeu a missão de se infiltrar na Ilha de Parades junto da Anne, do Bertolt e do Marcel, com o objetivo de capturar o Titã fundador. Logo antes de ir para a ilha, Reiner encontra o seu pai marliano e ele conta todo orgulhoso que havia se tornado um guerreiro e que agora ele e a sua mãe eram marlianos honorários. E também, graças a isso, ele iria lutar por Marley contra os malvados eldianos da ilha. Reiner tinha certeza que seu pai ia ficar muito orgulhoso de todos os feitos que seu filho havia alcançado ainda tão jovem e que agora, com certeza, ele iria querer se juntar à família. Mas a reação do pai do Reiner não foi a esperada.
Ele não só rejeita o filho violentamente, como chama o Reiner e a sua mãe de demônios e diz que a reputação da sua família seria arruinada se alguém descobrisse que ele se envolveu com uma mulher eudiana. Depois dessa rejeição extremamente traumatizante e arrasadora, Reiner parte em missão para Parades e, apesar de toda a dor pela qual ele acabou de passar, ele ainda acredita que se ele for leal a Marley e lutar contra os seus compatriotas da ilha, um dia, quem sabe, ele ganharia o amor e o respeito dos marlianos. Uma vez na ilha, Reiner descobre a verdade sobre o porquê dele ter sido escolhido como o portador do Titã blindado. O Marcel simplesmente chuta o balde e conta pro Reiner que ele não foi escolhido porque era o melhor candidato, mas sim porque o Marcel queria proteger o seu irmão e influenciou o alto comando de Marley para que eles dessem os poderes do Titã blindado pro Reiner. O Reiner nem mesmo teve tempo para assimilar essa revelação ultrajante, porque logo após terminar de falar, Marcel é atacado e morto, enquanto protege o Reiner de ser devorado por um dos titãs que vagavam fora das muralhas. Inclusive um titã que vocês conhecem muito bem. Em poucos segundos, os três guerreiros se encontram em terras inimigas, sem mais poder contar com o apoio do seu líder. A essas alturas, o Bertolt e a Annie estavam dispostos a abortar a missão, mas o Reiner não podia deixar que todos os seus esforços acabassem desse jeito, sem sequer chegar perto das muralhas do inimigo. Ele começa a remoer a culpa pela morte do Marcel, ou seja, mais um trauma na vida do Reiner, e se nega a aceitar a possibilidade de abortar a missão por causa da sua falta de capacidade de proteger a própria vida. Neste ponto da história, o Reiner tem um imperativo moral muito forte para não desistir da missão. Tudo que ele fez durante toda a vida foi se preparar para este momento em específico. Essa seria a hora em que ele provaria o seu valor como guerreiro e ganharia o respeito dos seus superiores em Marley. E afinal, isso é tudo que lhe resta, já que o amor paterno lhe foi totalmente negado. Desistir da missão agora seria para ele como desistir da própria vida. Então Reiner faz o que é necessário para seguir em frente. Já que o líder da missão não está mais com eles, ele substituiria o Marcel como líder do grupo. Com isso, ele começa a assumir alguns aspectos da personalidade do Marcel. Ele assume uma postura de comando, começa a ser mais assertivo e passa a reprimir os seus sentimentos de autodepreciação e inferioridade. Só que no fundo, o Reiner segue se culpando pela morte do Marcel, sente que não é bom o suficiente para portar os poderes do Titã blindado e ainda tem que lidar com a frustração gerada pelo fracasso do seu plano de chamar a atenção do seu pai. Após destruir as muralhas com os poderes do Titã blindado, os três guerreiros conseguem se infiltrar em Parades e se juntam ao esquadrão de recrutas. Uma vez lá, o Reiner continua mostrando aspectos de liderança e assume um papel de irmão mais velho dos outros recrutas. É nessa época que o Reiner percebe uma coisa que a propaganda marliana jamais lhe permitiria sequer cogitar. Ele percebe que os eudianos da ilha não são os demônios que os marlianos dizem. Eles são pessoas normais, com sentimentos, familiares, amizades e dilemas que nem os eudianos do continente. Por um lado, o Reiner continua sendo leal a Marley e a sua missão de recuperar os poderes do Titã fundador. Mas por outro lado, ele percebe que a propaganda marliana, pela qual ele teve se submetido por toda a vida, era falsa. O Reiner então começa a ter dificuldades para lidar com o fato de que ele realmente se preocupa com seus novos amigos do Esquadrão de Reconhecimento, apesar de ter jurado odiá-los por serem demônios e ter prometido que um dia iria destruir todos eles. Esse dilema psicológico, de certa forma, acaba forçando o Reiner a dividir a sua personalidade, passando a oscilar entre um guerreiro leal a Marley e um membro leal ao Esquadrão de Reconhecimento. A morte do Marco foi um ponto de ruptura para o Reiner, afinal ele foi forçado a matar brutalmente o seu amigo para poder proteger os segredos da sua verdadeira missão. Só que o Reiner é o tipo de pessoa que procura proteger os seus amigos acima de tudo, então a morte do Marco realmente mexeu com a cabeça dele. Isso tudo leva o Reiner a assumir um comportamento que é no mínimo bizarro, incluindo aí uma das revelações mais inoportunas que a gente já viu no anime, quando o Reiner fala pro Eren que ele e o Bertolt são o Titã blindado e o Titã colossal, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. No fim das contas, toda a missão para recuperar o Titã fundador falhou miseravelmente, além do Reiner voltar para Marley sem os seus três companheiros. Resumindo, além de não conseguirem recuperar o Titã fundador, Marley ainda perdeu o Titã colossal, que agora está com Armin, e a Titã fêmea, que ficou presa em Parades. Quando o Reiner volta para Libério, durante o salto temporal de 4 anos que eu explico nesse vídeo aqui, fica claro que ele é uma pessoa totalmente diferente do que ele era quando partiu para Parades. À medida que o tempo passa, o Reiner é assombrado pelas memórias do que aconteceu em Parades, além de se sentir culpado
por tudo que aconteceu ao longo da missão. Quando ele volta a ficar frente a frente com Eren 4 anos após os eventos na ilha, ele tá no fundo do poço, com síndrome de borderline, que é uma condição psicológica, e também com sérios impulsos suicidas. Ele diz ao Eren que tudo o que ele queria era se tornar um herói, ser respeitado e proteger as pessoas ao seu redor, nada mais justo. Mas por causa das suas decisões, ele foi responsável direto pela morte de milhares de Eldianos em Parades, inclusive a mãe do Eren. O Reiner se encontra na condição mais baixa em que pode chegar um ser humano, quando todos os seus traumas, decisões e sentimentos de culpa e inferioridade destroçam todo o seu espírito, acabando com a sua vontade de viver, de forma que se o Eren quisesse matar o Reiner ali mesmo, ele nem sequer iria se defender. O Eren decide não acabar com a vida do Reiner. Apesar de não parecer uma decisão muito estratégica, é bem provável que o Eren tenha tomado essa decisão ou em respeito à história que eles tiveram juntos no esquadrão de recrutas, ou porque o Eren decidiu que a melhor forma do Reiner pagar pelos seus pecados seria viver os seus últimos anos tendo que lidar com esses traumas. Quando o Eren se prepara para tocar o terror dentro da zona de internamento de Libério, com o objetivo de matar centenas de pessoas que estavam ali presentes, o Reiner parece recobrar sua vontade de viver e decide que tem que parar o Eren e salvar o maior número de pessoas possível. Como deu pra ver, a vida do Reiner é um verdadeiro turbilhão de emoções, cheio de reviravoltas e decisões muito difíceis que contribuíram para que a mente desse personagem seja cada vez mais atormentada. A gente não pode deixar de destacar aqui o cuidado que Sayama teve na concepção do personagem. Nas 3 primeiras temporadas, nós encaramos os guerreiros invasores de Marley pela ótica do Eren e dos membros do esquadrão de reconhecimento. Agora, quando Isayama nos mostra toda a sequência de eventos que mudou a personalidade do Reiner e nos permite entender as motivações do personagem, ele deixa de ser apenas um vilão e se torna um personagem humano, com dores e angústias que ele procura resolver, tanto para melhorar a sua vida, quanto a vida da sua mãe, dos seus amigos e de todos ao seu redor. O mesmo acontece com Eren, em que temos uma mudança drástica de perspectiva na última temporada. O Eren está prestes a tomar decisões que podem ser consideradas como crimes contra a humanidade, mas quando somos expostos à complexidade da situação em que se encontra o personagem, nós acabamos parando um pouco para pensar e questionar o que a gente faria se tivesse na posição desses personagens. Definitivamente não é qualquer autor que consegue fazer com que a audiência saia da posição confortável do espectador e passe a se colocar na pele do personagem para poder entender melhor o contexto e as problemáticas que são expostas ali. Isso se chama genialidade do roteirista, meus amigos. E o Isayama tá de parabéns por conseguir fazer uma história que vai além do preto e do branco, de um mundo que se divide entre o certo e o errado, para um mundo cinza e mais complexo, onde os nossos inimigos também têm os seus dilemas e as suas motivações. O Reiner passa a vida inteira procurando pelo preenchimento do amor que lhe foi negado desde sempre e não mediu esforços para encontrar esse amor, já que não foi possível pelo lado paterno, que seja pelos Marlianos e seu alto comando, não importando se isso venha subtrair 13 anos da sua vida. É exatamente por esse cuidado do Isayama na concepção do background psicológico dos personagens que Attack on Titan se tornou um anime com um enredo fora da caixa e que entra para a história por trazer uma perspectiva bastante única e uma forma inovadora de criar narrativas. Agora me conta aqui nos comentários o que tu faria se estivesse no lugar do Reiner. Partiria numa missão quase suicida para tentar melhorar a tua vida e a vida da tua família, ou aceitaria as coisas como elas são e levaria a vida de uma forma mais tranquila? Ou será que tem uma opção intermediária e menos drástica? Se tu gostou desse vídeo, deixa já o teu like, e se tu é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho para ter acesso a mais conteúdo como este. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e eu te vejo, é claro, no próximo vídeo.